Muitas vezes nos comentários dos vídeos que vou fazendo sobre a língua portuguesa e sobre outras línguas, recebo uma pergunta curiosa. Qual é a ligação entre a palavra noite e a palavra oito? Há alguma ligação entre o número e a noite? Olha, hoje, como estou a gravar este episódio já muito tarde, depois de um dia em que estive com os meus sobrinhos e as minhas sobrinhas e estivemos aqui em família, na casa dos meus pais, decidi, bem, é um bom dia para falar sobre a ligação entre noite e oito. Já cheguei a fazer outros vídeos sobre isso, mas hoje quero aqui neste episódio da Pia de Livros, que também vai sair no YouTube, como é normal agora, quero falar sobre essa ligação. É uma coincidência, mas uma coincidência muito antiga e que também nos vai permitir falar um pouco sobre algo que está escondido na origem do número 8. Bem, esta coincidência... existem muitas línguas. Existe em português, temos oito e noite. Reparemos que não é exatamente uma coincidência exata. O número acaba num O e que na oralidade será uma espécie de U, oito. E a noite não acaba neste mesmo som, mas é parecido. Temos depois em castelhano ocho e noche. Temos em catalão vuit e nit. Temos em francês oui e nuit. Temos em italiano otto e notte, em alemão e também em neerlandês hart e nacht, pronunciado de maneira diferente em cada uma destas línguas, tanto quanto sei. E depois temos em inglês também eight e night. E não ficará por aqui, haverá outras línguas também aqui à volta com esta coincidência. De onde é que vem isto? Qual é a ligação entre a noite e o 8. Já vi explicações muito, como é que eu ia dizer, etéreas de uma ligação ao infinito, porque o 8 deitado é o infinito e a noite tem... mas é tudo, como é que eu ia dizer, é tudo, eu não quero ser muito bruto, mas essas ligações são treta, talvez, ou... Enfim, são, digamos, se quisermos ser um pouco menos agressivos nesta nossa avaliação, poderemos dizer que são ligações muito criativas e que não têm que ver com nenhuma ligação real, pelo menos linguística. Porque esta parecença entre o número 8 e a palavra noite é uma coincidência, mas uma coincidência com 6.500 anos. Isto porque no proto-indo-europeu, a língua que deu origem a muitas das línguas da Europa, não todas, mas muitas das línguas da Europa, e não só, também ao persa, também às línguas do norte da Índia e mais umas quantas línguas, nesta língua falada há 6.500 anos, a palavra oito e a palavra noite eram palavras parecidas, como há muitas palavras parecidas em qualquer língua. Agora, o que aconteceu foi que esta língua antiga dividiu-se noutras línguas, o proto-germânico, o proto-itálico, o proto-eslavo. Estas línguas, estes nomes são nomes que foram dados muito depois, já perto da nossa época, claro, mas estas línguas acabaram por se separar depois em muitas outras línguas. O proto-itálico, por exemplo, separou-se no latim e também noutras línguas irmãs do latim. Depois o latim separou-se em muitas outras línguas, como sabemos. O proto-germânico separou-se no alemão, no inglês, no neerlandês, no sueco e por aí fora. O proto-eslavo também se separou em muitas línguas e os outros grupos também, são vários grupos, são pelo menos 10 grupos, não haverá outras divisões, mas temos pelo menos 10 subfamílias de línguas nas línguas indo-europeias. Ora, o que aconteceu foi que em cada um destes subgrupos, ou pelo menos em alguns destes subgrupos, estas palavras que eram parecidas no proto-indo-europeu mantiveram a semelhança, essa coincidência manteve-se. Só que como cada grupo teve uma evolução diferente e os sons evoluíram de maneira diferente, a palavra oito e a palavra noite ficam sempre semelhantes uma à outra, pelo menos em alguns dos grupos, sempre não, mas em alguns dos grupos, e no entanto cada um destes pares é diferente do par da língua seguinte porque a evolução sonora foi diferente. Portanto, se temos oito e noite em português, temos nacht e art em alemão porque a evolução dos sons foi diferente, mas sistemática em cada um dos grupos. E, portanto, sendo sistemática em cada um dos grupos, estas palavras que eram parecidas no proto-indo-europeu mantiveram-se parecidas nas línguas que descenderam dessa língua passado muito tempo. Portanto, é uma coincidência que se reproduziu em muitas línguas, mas não em todas. Nas línguas eslavas, esta coincidência não parece existir. As duas palavras acabaram por ficar muito diferentes. No persa a mesma coisa, noutras línguas também. Portanto, é uma coincidência que se manteve em alguns grupos das línguas indo-europeias.
Ora, e essas palavras do proto-indo-europeu eram algo como noctes, eu estou a pronunciar o melhor possível, tendo em conta que isto é uma língua que foi reconstruída, e o 8 era octo. Vemos que as duas palavras têm alguns sons semelhantes e que foram precisamente estes sons que depois evoluíram para manter esta semelhança nestas línguas todas. Ora, como eu disse no início, há um segredo guardado na origem do 8. Há 6.500 anos, o número 8 era octal, e este número, ou melhor, esta palavra, não estava nem no singular nem no plural. Estava num outro número, se quisermos, número gramatical, que era o dual. Há línguas que têm o singular, o dual, para dois elementos, e o plural para mais números. Portanto, octo era o dual de uma palavra que queria dizer 4 dedos. Ora, se nós temos o dual de 4, passamos a ter 8. E é desta matemática gramatical que surge a palavra para 8. 8, na sua origem, queria dizer 2 vezes 4 dedos. E essa é a origem da nossa palavra para 8. Isto é verdade, não é aqui uma tentativa de encontrar uma ligação misteriosa onde ela não existe. A ligação entre a palavra 8 e a palavra noite é uma coincidência muito curiosa e muito antiga, mas a matemática da língua, nesta origem da palavra 8, de facto existiu e é, quanto a mim, muito curiosa. Bem, foi um pequeno episódio sobre estas duas palavras. Se quiser, assine também pilhadelivros.pt. Agora vamos de fim de semana e eu na próxima segunda-feira não vou fazer o episódio da Pilha de Livros. Porquê? Porque estou em Peniche, na casa dos meus pais, e na segunda-feira vai ser feriado municipal, porque é a segunda-feira a seguir ao domingo da grande festa aqui em Peniche. Portanto, não vamos ter a Pilha de Livros. De vez em quando também preciso de descansar um pouco, mas volto depois na terça-feira. Muito obrigado e até breve.